Bom dia, ó, aqui é o Caravelli, restaurante Caravelli, famoso restaurante Caravelli aqui. E aqui nós estamos na Luciano Carneiro, ó, que é a Avenida Luciano Carneiro. E essa semana no consultório foi um paciente que era amigo do Luciano Carneiro. E disse: doutor, ele conhecia o canal na internet, né? Doutor, por que o senhor não faz um episódio sobre o Luciano Carneiro? Então pronto, hoje o episódio é sobre o Luciano Carneiro. E cada vez que eu fui pesquisar sobre a história do Luciano Carneiro, eu fiquei mais encantado ainda com a história dele. Então vamos lá. E essa avenida aqui, ó, Avenida Luciano Carneiro, ela vem desde o lado do bairro de Fátima, da 13 de Maio, passando pelo 23BC, aí vai até a região do Aeroporto Velho, que fica pra cá. Então, o Luciano Carneiro ele nasceu aqui em Fortaleza em 1926, ele fez a escola de Direito, 3 anos na escola de Direito, depois deixou a escola de Direito para ser fotógrafo de um dos jornais do Diários Associados aqui em Fortaleza. E ele chamou muita atenção do dono do jornal, que era o senhor Assis Chateaubriand, e acabou tornando-se amigo do Assis Chateaubriand. Eles fizeram várias reportagens juntos. O Assis Chateaubriand chamava ele para viajar com ele, para ser o fotógrafo dele, né? Então o Assis Chateaubriand foi para Coração da Rainha Elizabeth II, o Luciano Carneiro foi também. Quando o Assis Chateaubriand viajou para o Egito, o Luciano Carneiro foi também como fotógrafo, né? Mas o Luciano Carneiro, ele era de uma família abastada aqui em Fortaleza, e ele gostava de pilotar avião, tinha brevet de avião, saltava de paraquedas, e foi contratado pelo Assis Chateaubriand, né, por uma revista que chamou O Cruzeiro. Essa revista era a revista mais importante do Brasil na época, como se fosse uma revista semanária, como se fosse na época da Veja, na década de 1990, por exemplo, ou a Manchete na década de 1980. E nessa revista Cruzeiro ele foi primeiramente repórter fotográfico, mas depois ele também fazia texto, o texto dele bem preciso. Ele inaugurou, junto com o Luiz Carlos Barreto e tal, que era também cearense, cineasta hoje em dia, essa foto mais humanizada, fotografava mais o rosto das pessoas. E ele sempre tinha a temática do Nordeste, né? Fotografou vaquejadas lá em Surubim, em Pernambuco, fotografou aqui as meninas nas dunas lá do Pirambu, fotografou os jangadeiros aqui do Ceará, e fazia muitas matérias, quanto era coisa, até matéria sobre medicina. Ele fez uma matéria sobre a fenestração, que era uma técnica cirúrgica para surdez que era utilizada na época, né? Mas ele viajou o mundo todo, foi para a Guerra da Coreia, né? Ele saltava paraquedas e tal, depois fez viagens para o Japão, para a antiga União Soviética, para países ali da Cortina de Ferro, né? Fez uma entrevista com o General Tito, o Marechal Tito, que era o marechal que cuidava mão de ferro lá na região da Iugoslávia, né? Então é uma pessoa fantástica. Cada vez que eu estudo mais a história do Luciano Carneiro, e a gente vai ver algumas dessas matérias, eu vou narrar um pouco mais da história dele. Então, nascido aqui em Fortaleza em 1926, Luciano Carneiro cursou a Faculdade de Direito aqui em Fortaleza até o 4º ano. E aí ele iniciou a carreira de jornalista nos jornais do Correio do Ceará e o Unitário. Então ele começou também a fotografar nessa época. O Luciano Carneiro, em 1948, ele ingressou na equipe da revista O Cruzeiro, lá no Rio de Janeiro, e entre 1948 e o início dos anos 50, a produção fotográfica da revista do Cruzeiro, ela sofreu uma inflexão na direção de um fotojornalismo mais humanista, mais engajado e tal. Tinha o Luciano Carneiro como fotógrafo, mas também tinha José Medeiros, o Flávio Damo, Luiz Carlos Barreto, que era cearense também, Henri Balot, Eugênio Silva, vários outros fotógrafos que também fizeram essa inflexão para um jornalismo mais atuante, um jornalismo mais humanitário, né? E essas pessoas trouxeram várias fotoreportagens para o Cruzeiro, dando uma maior ênfase justamente nesse caráter documental e jornalístico, principalmente com essas fotos. Na época estavam começando as impressões com maior qualidade, impressões até em cores, depois, posteriormente. Então, Luciano Carneiro ele atuou como correspondente internacional da revista O Cruzeiro, e ele fez reportagens sobre a Guerra da Coreia, sobre a vida no Japão, a vida na Rússia, a vida na África, do Albert Schweitzer, o Egito, do Nasser, a Iugoslávia, do Tito. Ele fez reportagens sobre a Revolução Cubana, de Fidel.
e também realizou várias matérias no Brasil sobre jangadeiros, sobre poceiros, sobre a seca do Nordeste. Aliás, o Nordeste ele era um tema recorrente de Luciano Carneiro, inclusive o cangaço. Ele fez várias reportagens sobre a herança do cangaço, os filhos, ou supostamente a filha, neto de Lampião e tal, a história do Corisco, os parentes do Corisco e tal. Nesse tema do cangaço, ele fez várias matérias interessantes, tentando perdoar, justificar o cangaço, ou tentar encontrar as origens do cangaço, né? Entrevistando pessoas que conviveram com Lampião ou que entregaram Lampião, usando inclusive muitas fotos que foram feitas pelo fotógrafo libanês Benjamin Abraão, e que ele partiu aqui do Ceará, a partir de Fortaleza, e inclusive que essas fotos, esses filmes que ele fez, foram exibidos pela primeira vez aqui em Fortaleza e depois sumiram e tal. Fez uma matéria também muito interessante sobre os restos mortais de Lampião e dos outros cangaceiros que estavam expostos, né, no museu em Alagoas, e eles queriam enterrar finalmente essas cabeças do Lampião e tal. E também essas matérias sobre os possíveis supostos descendentes, inclusive ganhando prêmios com fotos premiadas na época. Por mais que ele tivesse esse fotojornalismo visceral, engajado, social, e por mais também que ele se declarasse várias vezes anticomunista, antissocialista, até porque ele havia conhecido esses países mais comunistas, a União Soviética, Cuba, na Revolução e tal, o Luciano Carneiro ele também fazia outras matérias sobre os bailes de Carnaval do Rio de Janeiro, sobre os concursos de Miss Universo, ele chegou a cobrir alguns, sobre o Festival de Cinema, o Festival de Cannes, ele chegou a cobrir também, mas como eu gosto de esporte e futebol, ele, o Luciano Carneiro, chegou a cobrir 2 Copas do Mundo, a Copa de 1950 aqui no Brasil, lá no Maracanã, ele tirou fatos sensacionais do Maracanã, da entrada, da saída do povo, né? Dos confrontos dos jogos que houve lá, fotos assim com close dos goleiros e tal. E também a Copa de 1954, que o Brasil também perdeu, foi eliminado, a seleção mais sensação na época era a Hungria, que acabou perdendo na final para a Alemanha. Então ele cobriu essas 2 Copas também. Abrindo porteiras, sem ter o espanto da morte. Então ele também fez reportagens sobre as lutas estudantis e diversas outras matérias que foram reunidas e que revelavam as suas influências e modelos que eram associados a essa fotografia mais humanista, principalmente no pós-guerra, quando ele chegou a viajar novamente também para a região da Ásia e tal. Era bem importante. Foi um dos mais destacados e destemidos fotógrafos desse período. Era piloto, era paraquedista, foi correspondente de guerra. Luciano Carneiro ele sempre pareceu orientar sua fotografia pela máxima de Robert Capa, né? Se as suas imagens não ficaram boas, é porque você não se aproximou o suficiente do seu assunto. Essa é a frase famosa do fotógrafo Robert Capa, né? Em muitas das matérias, o Luciano Carneiro também foi autor dos textos, uma característica que passaria a ser cada vez mais frequente dentro do cruzeiro ao longo da década de 1950. A trajetória, a vida de Luciano Carneiro foi interrompida abruptamente em dezembro de 1959. Ele tinha apenas 33 anos de idade. Ele morreu num acidente trágico. Ele estava voltando de um trabalho singelo em Brasília. Ele foi fotografar o primeiro baile de debutantes da nova capital às vésperas da inauguração. Quando ele estava voltando num avião da VASP, esse avião foi abarroado por um avião militar que tinha decolado do Campo dos Afonsos. O piloto militar conseguiu sobreviver, mas todos os tripulantes e os passageiros desse avião da VASP chegaram a falecer, e mais algumas pessoas também de casas em terra onde o avião caiu.
né? Então o Luciano Carneiro foi um dos grandes nomes do fotojornalismo aqui no Brasil. E quando eu fui instigado por esse paciente a fazer um episódio sobre o Luciano Carneiro, eu não sabia que eu iria me encantar tanto por essa história tão rica, de curto tempo, né? Ele nasceu em 1926 e morreu em 1959, então uma história de curto tempo. Ele conheceu praticamente quase todo mundo, fez matérias sensacionais, fotos incríveis, espetaculares, e é isso. Se você gostou do conteúdo dessa matéria, dá o like, curte, compartilha esse vídeo com seus amigos, e a gente tem que aprender e valorizar um pouco mais a história da nossa cidade, a história das nossas ruas, das nossas avenidas, para que a gente possa sempre, cada vez mais, não repetir os mesmos erros do passado e valorizar essas pessoas que tanto fizeram por nós. Então é isso, aproveite a sua cidade e até domingo que vem. Vamos lá!